Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. E aí, já utilizou a palavra-chave, a palavra promocional Ave Mais? Use. No primeiro comentário aqui você tem um link para você ganhar um dinheiro, olha, top. Você usa Ave Mais e aí você dobra. Vai aqui no link, você faz o seu cadastro, se você nunca jogou. Faz um cadastro primeiro, aí depois você vai fazer a sua aposta. Escolhe um jogo, ou escolhe jogos. E aí você fazendo a sua primeira aposta, você coloca lá palavra promocional, palavra-chave, Ave Mais. E aí ele vai dobrar o valor que você fizer o depósito. E aí você ganha dinheiro, gente boa. Se você for bom de aposta, você vai ganhar grana, vai ganhar um dinheiro legal. E a 1xBet paga bem, paga rápido e é uma empresa muito séria. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Bom, minha gente, quarta-feira tem jogo do Vasco, né? Vasco e Novo Horizontino, um jogo importante, um jogo que a gente espera aí que diminua o número de vitórias para o Vasco chegar à pontuação legal. Na minha conta, faltam 11. Vamos lá, jogaremos 11 partidas até o final do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Mas se a gente já conseguir antecipar alguma coisa fora, e acho bastante razoável. Mas do jogo prometo a vocês falar na quarta-feira de manhã, porque hoje eu queria falar sobre um outro tema. Aliás, antes de falar do tema, eu queria dar um esclarecimento aqui a vocês e fazer um pedido acima de qualquer coisa. Gente, tudo que eu falo aqui é uma opinião pessoal minha, tá? E eu gostaria muito que vocês não tivessem a certeza de concordar comigo, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é um espaço que eu tenho que já foi de tudo. A gente deu notícia, a gente deu informação, a gente fazia coisa foguete e eu resolvi ter uma coluna eletrônica para poder opinar, debater com vocês. E eu tenho uma opinião que muita gente gosta, mas tem muita gente que discorda. E olha, com respeito, com educação, com bons argumentos, até me fazem pensar, refletir e até mesmo ir por um outro caminho. Porque não é vergonha para ninguém você analisar, às vezes, bons aspectos e pensar, opa, peraí, deixa eu mudar minha rota. Então, quando eu falo algumas coisas aqui, eu acho importante que vocês reflitam. Se vocês concordarem, ótimo, legal. É sinal de que, de alguma forma, o que a gente está colocando é um pensamento parecido, próximo daquilo que vocês têm. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu me considero bastante capaz e tenho certeza que muita gente que vai me ouvir aí vai se identificar e vai ter opinião. Eu sou pai de uma linda menina que faz esse ano 19 anos, é um orgulho que eu tenho. Como eu sei que tem muita gente que tem filho, tem filha, e quando não tem filho, filha, tem jovens, tem sobrinhos, né? Gente que cria, gente que está sempre junto com a juventude. Eu queria falar hoje sobre formação, queria falar sobre essa dura arte de educar, né? A gente vai ouvir hoje à noite, lá no canal Atenção Vascaínos, na nossa tradicional live, o técnico do time Sub-17 do Vasco, Gustavo Almeida, que assim como o Igor Guerra, que é o técnico do time Sub-20, que joga hoje no Campeonato Brasileiro em Laranjeiras contra o Fluminense, são dois técnicos jovens, dois técnicos de uma geração que se formou muito nos bancos da faculdade, estudando, lendo, querendo entender um pouco mais da essência do jogo, mas acredito que também da essência do jovem, da formação. Porque eu não consigo dissociar um técnico de futebol, seja ele qual for, de um bom educador. Eu já citei algumas vezes aqui, e desculpe quando eu me repito em algumas situações e exemplos, porque eu acho que eles são muito importantes. Eu já falei aqui várias vezes de um documentário que eu acabei de ver nesse final de semana sobre o Chicago Bulls, sobre um dos maiores times da história da NBA, e volto a dizer, eu trago muitos exemplos da NBA, porque é um esporte que deu certo. É um esporte que é uma diversidade gigantesca de atletas, e o Chicago Bulls tinha esse exemplo, porque o Chicago Bulls tinha um jovem como o Michael Jordan, que cresceu
com uma personalidade, que cresceu em cima de um desempenho, uma performance extraordinários, e ele conseguiu, também ajudado pelo clube, com a atitude de dirigentes e principalmente de treinadores, entender que ele deveria canalizar o seu talento para o bem comum. Em algum momento, o Chicago Bulls, nos anos em que Michael Jordan começou jogando lá, não ganhava. Ele fazia 60 pontos por jogo. Era um fenômeno. Mas o time não ganhava. E alguém disse para ele assim, faz uma coisa, aquela bola que você está mais apertado, abre para o seu companheiro que está melhor posicionado. E ele aprendeu isso. Isso foi um educador que passou para ele. No último ano do grande Chicago Bulls, em 1998, o polêmico Dennis Rodman, que era um louco, maluco, às vésperas do quinto jogo, sumiu, desapareceu. E de repente aparece num ringue de luta livre, para uma televisão, para os Estados Unidos. E todo mundo fica assim, meu Deus, esse cara é louco, ele está jogando a final da NBA e não foi ao treino. O técnico, que é um gênio, quem não leu deveria ler a biografia de Phil Jackson, um dos maiores treinadores da história, por causa disso. Porque ele sabia moldar a parte tática, ele viveu fora, ele trabalhou ali na América Central e apanhou muito da vida até se tornar, foi um ótimo jogador, até se tornar um treinador que entendesse da questão técnica e da questão educacional, porque quando ele tem Dennis Rodman numa situação como essa, claro que ele tem que imputar ao grupo disciplina, mas eu estou às vésperas de uma final, olha só que situação difícil, eu tiro o melhor reboteiro da liga, porque ele resolveu do nada, como um louco que era, sair às vésperas do sexto jogo e decisivo para ir numa luta livre. Como é que procede um treinador desse? E ele deu uma boa bronca no Dennis Rodman, ele chamou atenção no grupo, mas disse, me dá a resposta em quadra. E foi o que fez o Dennis Rodman, que é gratíssimo a ele, porque disse, eu podia ter perdido a minha vida, eu podia ter largado a minha vida. Há uma época em que ele precisa de uma folga. E ele diz, eu preciso dar uma folga, eu preciso esparecer. Eu preciso jogar um carteado, eu preciso fumar um charuto, eu preciso namorar as meninas, porque eu não estou aguentando. E o Michael Jordan, consultado, diz, Phil, libera ele 2 dias para Las Vegas, qualquer coisa eu vou buscar ele lá. E ele tem que buscar o Dennis Rodman lá. E na volta, o Dennis Rodman treina e é o primeiro de uma fila para preparação física. Mas isso porque havia alguém que, bem ou mal, apesar de ser um exemplo de um sujeito adulto, mas procurou entender. Cada um não é defender, porque eu também acho que a disciplina está acima de qualquer coisa. Mas há um bem comum no esporte. O privilégio é uma situação muito perigosa, como, por exemplo, Eurico Miranda dava a Romário, com razão por ser quem era Romário. Mas para o grupo, algo muito permissivo. Porque hoje, por exemplo, vários jogadores que jogaram com Romário não têm carinho por ele. Porque Romário sempre foi uma primadona, sempre foi um cara à parte. Quem não se lembra da briga de Edmundo e Romário por uma braçadeira de capitão, do Bobo, do Rei, por conta disso. Isso é liderança, isso é educação. No entanto, voltando aos jovens do Sub-17, para a gente poder convergir nesse ponto aí, acho que a gente precisa fazer um retrocesso no tempo para explicar que o jovem de um início do século XX, lá em 1920, 1930, 1940, quando resolvia jogar futebol, ele ia ser rotulado de vagabundo. Era alguém marginalizado. Uma mulher, uma menina, uma jovem que gostasse de um jogador de futebol, a família dizia se afasta. Era um rótulo que começou a apagar em função
do futebol ganharam uma certa projeção, apesar da mídia ainda ser muito parca, muito opaca, não tinha uma grande divulgação, mas o Brasil começou a dar certo, principalmente. No Brasil, a gente tinha essa diferença das pessoas que olhavam. Lá fora, os atletas, quando viajavam, eram olhados pelos estrangeiros como aqueles caras da selva brasileiros. Será que tem cobra na rua? Será que esses caras botam fogo para se aquecer? Todos achavam que a gente vivia numa grande selva amazônica. Assim foi o futebol. Além disso, a questão financeira, quantos e quantos jogadores, o maior exemplo de todos, o grande Mané Garrincha, morreu pobre, morreu numa situação muito difícil. Muitos acabaram a vida também remediados. Newton Santos, maior lateral esquerdo da história do futebol mundial, e tantos outros. Dificuldades como Barbosa, maior goleiro da história do futebol brasileiro, um goleiro icônico, um goleiro que dá nome ao nosso CT. Então o futebol não pagava bem. O nível de exigência, claro que era grande. Acabei de citar Barbosa, porque foi dele, para muitos, a culpa do Brasil não ganhar em 1950. Então a cobrança era a mesma. Porém, a reverberação não era igual. Os tempos passam, você chega ali nos anos 60, 70 principalmente, com a televisão já começando a dar mais espaço, você já tem gerações que surgem, jogadores novos que surgem. E eu vou falar de 70 para cá, que é a minha idade. O jogador de futebol mudou na sua juventude o aspecto mercadológico, porque o jogador jovem que ia para um clube, ele tinha um glamour de ser o substituto ou então de vestir a camisa do clube do coração do pai ou da família. Seguir uma doutrina. Já uma profissão mais reconhecida, claro, mas ainda mal remunerada e muito romântica. Então os jovens tinham um outro tipo de cobrança, porque o jovem ficava 5, 10, 15 anos jogando no mesmo clube. Conseguia-se fazer isso. No entanto, o hoje é um hoje completamente diferente, porque não dá para a gente querer, e aqui vai uma reflexão minha pessoal, que eu acho que todos devemos ter. Eu sou de uma geração diferente. Eu convivo com jovens, convivo com pessoas ligadas a jovens, e preciso me adequar, e preciso entender que o mundo mudou. Eu não posso me fechar e achar que o mundo não mudou. Eu não posso me revoltar e achar que o mundo não mudou. O mundo não é o mesmo da minha época. Triste, para mim é. Mas eu preciso aceitar, eu preciso entender. Porque mesmo que eu tenha um papo aberto com a minha filha, com os amigos, com parceiros, que eu seja uma pessoa de ótimo trato e todos me adoram, eu sempre vou ser o tio. Eu sempre vou ser o seu Flávio. E o senhor? Não tem jeito, há uma diferença. E a gente precisa entubar isso. A gente precisa entender isso. E entender que a geração atual é uma geração que tem muita informação, é uma geração que tem mais capacidade de preparação, mas ao mesmo tempo vive num mundo também muito mais perigoso do que aquele que a gente vivia. E que vive num mundo muito mais competitivo do que aquele que a gente vivia. Em que o jovem, por exemplo, vai para o clube e talvez estar no clube durante muito tempo não seja o ideal para ele. Porque como diferente era antigamente do jogador querer fazer carreira, ganhar o seu dinheiro, tinha uma condição melhor, mas não tinha essa pretensão de vou para a Europa, vou jogar. Você conta nos dedos. Em alguns momentos mais, outros momentos menos. As distâncias, os valores, a moeda. Você jogava na Itália, ia pela lira. Você jogava na França, ia pelo franco. Você ia para Portugal, eram os escudos. Moedas que não eram tão valorizadas. O dólar era a moeda. E aí veio o euro crescer. A libra inglesa. Então, você tem uma mudança de mercado gigantesca, que é atrelado à questão do glamour, que muda, porque a partir do momento em que você tem muita exposição, você, por exemplo, garoto argentino, nos anos 80,
queria substituir Diego Maradona, sendo profissional de futebol, para ser campeão do mundo, levantar a taça. O garoto argentino hoje quer jogar bola e quer ser craque como o Messi para ter a glamorização, para ter a divulgação, para ter a reverberação que tem Messi. Então, são aspectos diferentes. Um quer ser bem-sucedido como o Messi é, outro quer ser craque como Maradona foi. Então, os pensamentos são completamente diferentes. E você precisa saber educar esses garotos. Porque hoje a gente cobra muito mais deles, porque a gente sabe que eles também precisam maturar muito mais cedo. Porque hoje esses meninos são esteios para uma família, são sustentos para uma família, necessitam fazer a vida para sustentar a família. No passado, não era assim. Os pais continuavam trabalhando, os pais raramente até se metiam em renovação, era um advogado, era talvez até a esposa, mas você não tinha essa sustentação. Então, os tempos de hoje, para um treinador jovem como Gustavo Almeida, como um treinador jovem como Igor Guerra, você precisa entender que essa rapaziada que hoje tem acesso no celular a tudo, que tem mais informação, que tem mais marra, que tem mais, dificuldade de tomar um não, que tem mais dificuldade de aceitar um conselho, e é isso que eu digo quando eu tenho que aceitar. Porque assim é o mundo hoje. Absolutamente é assim. Porque antigamente, se eu chegasse para o meu pai e dissesse assim, rapaz, não enche o saco, eu não sei se eu saía. Hoje, sim, os jovens falam, rapaz, peraí, tá demais, né? Tá enchendo o saco já. E aí, você faz o quê? Eu tomei cascudo, tomei cintada, coisas que eu não gosto, claro, mas tenho certeza que quando meu pai faleceu, eu disse, obrigado, meu pai, obrigado, meu amigo, porque me deu educação de uma forma mais dura, que a gente pode discutir depois, que não vale, bater não vale. Meu pai nunca me bateu, mas sempre foi duro, sempre foi rígido, sempre foi exigente, mas sempre me estendeu a mão para tudo. E é assim que eu acho que um bom treinador tem que ser. Duro, exigente, mas amigo acima de tudo. Parceiro, para ouvir. Porque quando um menino pede para sentar comigo e conversar, é porque ele confia em mim. E eu tenho que me transportar para ele. Eu não posso dar a minha visão. Posso dar a minha visão de vida, mas ele vive uma vida diferente. Eu tenho que dizer para ele certas coisas como, se prepare essa semana que você vai fazer um teste. Come melhor. Você está dormindo muito tarde. Se ele disser assim, não, mas eu me garanto, ele se garante. Porque uma coisa eu aprendi também na minha vida, e isso é para sempre. Não aprendeu em casa? A rua vai te ensinar. A vida vai te ensinar. E quando você é jovem, você ainda tem direito de errar. Isso foi um dos grandes ensinamentos. Por isso que eu não corto tanto as asas. É claro que existem algumas grandes exceções, mas acho que a grande maioria desses meninos, como os meninos do Sub-17, e ontem eu ouvi no chat muita gente dizendo não tem que dar parabéns a esses meninos. Tem que aproveitar a derrota para fazê-los aprender. Eles aprenderam. Porque eles sabem que uma derrota como essa, por exemplo, para o Ryan é ruim, porque o Hendrick do Palmeiras vai. O Ryan ainda vai ter que demorar mais um pouquinho. O GB vai demorar mais um pouquinho, mas o Thales Meia do Palmeiras vai. Que o campeonato na base, que é supérfluo, porque não adianta você ser campeão na base e não ser aproveitado no profissional, que é onde você se destaca, isso dá um DNA diferente para você. E eu acho que a gente tem que entender esses garotos. Acho que a gente tem que cobrar como um filho, sim, pedir resultado, pedir empenho, dar conselhos
como alguém que precisa entender que a vida hoje está muito mais competitiva e que, de repente, vale a pena ainda ter o glamour. Não é só pelo dinheiro ou pela fama. Isso virá. É pela alegria de dar alegria às pessoas. Como disse o técnico do Vasco, Maurício Souza, depois do jogo, ou antes do jogo com o Operário, que foi um depoimento lindo. Esse pessoal que está em cima está doido para ver gol. Vamos dar alegria para esse povo. Quer mais alegria do que isso? De você saber que você está dando alegria às pessoas? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir. Porque, é claro, a gente cobra muito, eu cobro muito de Gabriel Peck, de Figueiredo, são jogadores que estão no profissional, porque eu sei que, apesar de serem jovens, já estão aí para ser cobrados. A vida é assim. Porque eu, quando comecei a trabalhar com 16 anos, meu pai não me cobrava, mas me perguntava: e aí, filho, já tem alguma discussão lá? Já vão te pagar alguma coisa? Já vão te pagar o estágio? Já vai ter alguma situação? Ele já me perguntava. Preocupado comigo, sempre me ajudou. E da mesma forma, um jovem, ele precisa ser acarinhado, mas tem que ser cobrado. Eu concordo com quem diz que, olha, não é só parabéns, não. Eu acho que parabéns pelo empenho, pela vontade, mas isso é uma obrigação. Mas é chegar para um menino desse e dizer: vambora, mas a gente tem que ganhar a próxima, tá? Porque assim tem que ser encarada a vida, com competição, com lealdade, com respeito. O Vasco perdeu de 4 em São Paulo, ganhou de 4 no Rio. O Vasco ganhou do campeão da Copa do Brasil de 4. Um time que fez centenas de gols e teve uma defesa pouco vazada. O Vasco vazou esse time 4 vezes. Então os meninos têm muito mérito. Sem Paulinho, lateral direito, sem Estrela, meia, 2 excelentes jogadores, o Vasco chegou. E por um gol não leva para o pênalti. O Palmeiras tem um extra série que é o Endrick. Então, só para dizer que eu acho que a gente tem que refletir um pouco nisso. Nessa crítica que a gente faz, nessa dúvida que a gente dá sempre ao jovem. Eu até entendo, parece paradoxal, mas não é. Eu entendo, porque a gente também sabe que eles são jovens, mas eles precisam desabrochar, e eles sabem disso, que eles precisam desabrochar, eles precisam... Não dá para 18 anos, 19 anos, não saber se vai. Você hoje com 18, 19 anos no futebol, você precisa saber para onde você vai. Porque senão, cara, você está perdido. Você não vai engrenar no futebol. E desculpe dizer isso, mas é uma realidade. Porque o mundo hoje é diferente daquele mundo do passado. E eu acho que, por um lado, é importante que a gente que seja educador, os treinadores, entendam o papel de incentivá-los e ensiná-los com paciência. Mas não deixar de cobrar, não deixar de pedir, não deixar de dizer: GB, o gol que você perdeu ontem, você não podia perder. Mas tudo bem, na próxima você vai fazer. Vamos treinar amanhã sem finalizações assim? É assim. É mostrar, é dar a vara de pescar para o cara pescar. Não é para passar a mão na cabeça, não é para beijar, mas também não é para jogar pedra. Eles são jovens que estão numa pressão enorme, que estão numa vontade enorme de vencer. Nenhum deles ali está de bobeira, nenhum deles ali está de sacanagem. E acho que a gente precisa pensar um pouco mais nisso. Me incluo. Para esses jovens, ontem eu estava no grupo lá e falei assim: poxa, esse GB é muito lento. E eu pensei assim: caramba, Flávio, o moleque tem 17 anos. Porque a gente é assim, a gente cobra, a gente quer cobrar. Quem está no profissional, acho que já é diferente. Porque já é profissional, é jovem ainda, mas vamos embora. Vamos acontecer. Vamos tentar, vamos melhorar. Já teve tempo para formar algumas situações que um jovem ainda vai definir com o passar do tempo. Então eu queria pedir essa reflexão e dar parabéns, sim, aos meninos do Sub-17 do Vasco, aos meninos do Sub-20 do Vasco, porque o Vasco sempre foi pródigo em revelação e tem que continuar com isso. Não dá para gente tacar pedra em quem deu retorno. Mas eles também precisam saber que o mundo é assim. As pedras virão e eles precisam estar preparados para dar a volta. Eduquem-os. Vasco, dê educação para esses meninos. Mostrem um caminho, porque o Vasco tem uma geração aí maravilhosa. Do 15 ao 20, o Vasco tem uma ótima geração. E a gente não pode perder mais jogadores.
Convido você para logo mais, 7h30, o Gustavo Almeida, o técnico do Sub-17, vai estar conosco lá no canal Atenção Vascaínos, ao vivo, lá nos estúdios Roberto Dinamite, na Zona Oeste do Rio, aqui na Barra da Tijuca, para a gente bater um papo. Vai valer a pena. Grande abraço, uma ótima segunda-feira. Quero aqui a sua opinião, hein? Tchau, turma.